Bom, meu nome é Cláudia e eu gostaria de gravar um pouco da minha história, dos últimos acontecimentos, no ano de 2011, das coisas que aconteceram, das vitórias que nós recebemos. Primeiro eu gostaria de apresentar esse meu marido, Eudes. Ele é pastor da igreja aqui em Alegre, no interior do Espírito Santo. Só para que quem não nos conheça possa identificar. Nós somos casados há 5 anos e na gestação do nosso segundo filho, começou em fevereiro desse ano, a gente teve algumas dificuldades durante a gravidez. No segundo para o terceiro mês, eu fui diagnosticada com um cisto ovariano. Durante a gestação eu estava com 11 semanas e 3 dias e eu senti uma forte dor, eu já sabia que estava grávida e eu tive medo de estar perdendo meu bebê. Então eu fui, porque a mãe desesperada, corri pro médico, pedi muito a Deus que não estivesse acontecendo nada, porque eu não estava tendo nenhum sangramento, mas eu estava sentindo muita dor. Então a doutora fez uma ultrassom e aí eles acabaram descobrindo que eu estava com um cisto. E esse cisto, ele estava com 8 centímetros, com 300 ml. Então era muito grande. As mulheres quando estão grávidas às vezes têm cisto, mas o meu estava muito grande e eles estavam preocupados comigo, não queriam deixar nem vir para casa. Imediatamente liguei para o meu marido, que é um homem muito abençoado, e Deus sempre ouve as nossas orações. Muitas pessoas procuram ele para que ele possa estar orando, e eu, como uma boa cristã, liguei para ele, pedi para que ele viesse logo, porque eu estava passando muito mal e ele estava em Cachoeiro. De Cachoeiro para Alegre são 60 quilômetros, então é um pouco longe, e minha doutora não queria deixar eu sair do consultório. Mas aí eu disse para ela que eu já estava melhor e tinha uma pessoa comigo que era a minha chefe no meu trabalho. Eu pedi para ela buscar meu filho na escola, porque eu estava sentindo tanta dor que eu nem podia ir. E ela estava lá comigo esperando, terminar a minha consulta. E aí ela autorizou, que a minha chefe me levasse, mas deixando lá a confirmação de que ela iria me levar para o pronto-socorro de Cachoeiro, onde teria mais recursos para esse meu caso, que talvez eu seria submetida a uma cirurgia. Fiquei muito triste, muito angustiada, e quando eu cheguei em casa, meu marido orou por mim. Imediatamente aquela dor parou. Nós corremos, pegamos o carro, deixamos o menino com essa minha chefe, fomos para Cachoeiro, passamos a noite no hospital e graças a Deus fizeram o exame e tudo e falaram que eu poderia continuar com esse cisto e com a gestação do bebê, que não teria problema, que a gestação continuaria normalmente. Agora, se eu tivesse alguma outra dor ou que esse cisto aumentasse, aí eu teria que recorrer para o hospital. Então eu fui embora e com certeza de que estava tudo bem, continuamos. Quando foi no meu 6º mês de gravidez, eu estava com 26 semanas, essa dor voltou, e era uma dor muito forte, acompanhada de dor de barriga, vômito. E aí eu já sabia que se tratava desse cisto, então a gente já foi direto para Cachoeiro. Isso era num domingo à tarde. Desde de manhã eu estava passando mal, mas meu marido foi para a igreja, participou da escola dominical, ensaiou com o Ministério de Louvor, e eu estava em casa sentindo muita dor. Ele levou o menino com ele, porque eu não conseguia nem tomar conta do menino, e pedindo a Deus para que aquela dor parasse, passasse, e aquela dor aumentava cada vez mais. E aí quando meu marido chegou, era já quase 1h da tarde, a gente não tinha almoçado, não tinha feito almoço, nem ele tinha almoçado.
e a gente foi para Cachoeiro. Isso foi no dia 31 de julho de 2011. Quando nós chegamos em Cachoeiro, os médicos logo atenderam a gente e mandaram chamar o rapaz para fazer, o médico, né, que fazia a ultrassom, que ele estava muito preocupado comigo. E aí o rapaz, né, com certeza estava de folga nesse dia. E ele veio, demorou, mas chegou. Então, 10 horas da noite, a gente estava em Cachoeira ainda, o culto já tinha acontecido na igreja, meu marido ligou dizendo que não poderia estar, né, pediu aos irmãos que estivessem orando e realizasse o culto normalmente. E 10 horas da noite, o médico que estava de plantão disse que eu teria que ficar lá para que no outro dia, né, o médico especialista pudesse me avaliar. Então, o laudo desse médico foi assim: presença de grande formação cística de paredes finas e contornos regulares, com vegetações sólidas murais, localizada no ovário direito, que mede cerca de 11,2 a 8,1 vezes 7,8 centímetros, com volume de 374 ml. O Collor Doppler evidenciou fluxo sanguíneo na parte sólida da lesão. Gestação de 26 semanas, cisto com vegetações sólidas murais no ovário direito de aspecto neoplásico. Então, isso foi muito chocante pra gente, né? Porque quando falou de neoplásico, a gente já ficou pensando, né, que poderia ser um câncer. Então, eles já ficaram muito preocupados mesmo, os médicos, né? E eles se reuniram lá, um obstetra, mais o cirurgião, e decidiram: a gente vai operar a gestante. Aquilo foi, assim, muito angustiante, né? Foi uma coisa assim, eu desejava muito que Deus tivesse me curado naquele momento, porque eu tinha muito medo de perder o meu filho. Eu não pensava nem na minha própria vida, eu pensava na vida do meu bebezinho. Então, meu marido veio embora, né, pediu às igrejas que estivessem orando, as igrejas de Vitória, né, da Ministério Ágape, de Viana, onde a gente morou muitos anos, né, passei praticamente a minha vida inteira lá, até que em 2006 a gente veio para Alegre, que é uma cidade no interior do Espírito Santo. Eu vim para trabalhar na faculdade, na universidade, na UFES, e meu marido veio junto, e aqui nós estabelecemos um núcleo da igreja Ágape, né, como missionários, né, neste campo. Graças a Deus, Deus foi abençoando, a obra foi crescendo, hoje a obra está, né, formada, graças a Deus, e cada dia tem aumentado. Mas falando na minha história, então, quando foi na quarta-feira, dia 3 de agosto, 5 horas da tarde, eu entrei para a sala de cirurgia, né, para que o tumor fosse retirado. E como que eu estava 6 meses de gestação, o neném estava com 1 quilo e ele não podia nascer ainda, né, que estava muito pequenininho, muito novinho ainda. Então os médicos decidiram que eles iam tirar o tumor, mas que a gestação iria continuar. Eu nunca tinha visto nada como isso, nada parecido, e as pessoas também não. Então, quando eu falava sobre esse assunto, as pessoas ficavam perguntando como é que ia ser, como é que ia ser. Eu falava: não sei, eu sei que Deus está no controle. Então, naquela noite, foi uma noite muito difícil para mim, né? De terça para quarta, eu fiquei orando ao Senhor, pedindo a Deus. E eu senti o neném mexendo dentro de mim. E eu ficava pensando se eu iria ter aquela criança nos meus braços, o que iria acontecer, né? E eu orava, pedia a Deus, os pastores oravam por mim, eu não sentia nada acontecendo. Eu ficava pensando: será que a minha fé é pequena, meu Deus? O que está acontecendo comigo? E o meu desejo era de que, né, como a gente vê tantas curas acontecendo, tantos milagres, e o meu desejo era de que o tumor pudesse sumir, né? Mas aí ele não sumiu, ele estava ali. E aí o médico abriu minha barriga, né? Foram 2 horas de cirurgia. Era uma cirurgia arriscada. Fico imaginando o que meu marido ficou pensando lá fora.
sala e eu fui para aquela sala, senti Deus me levando, né, naquele momento. Quando eles me preparavam para me levar para a sala, eu senti o Senhor segurar na minha mão. Foi a primeira vez, né, naqueles 4 dias, né, que eu estava ali, que eu senti mesmo, né, quando eu me aquietei, quando meu espírito se aquietou, quando eu pensei assim, agora não tem jeito mais, vou para a sala de cirurgia. Naquele momento eu senti o Senhor pegar na minha mão. E aí eu fui para aquela sala, né, e antes disso eu conversava muito com meu bebê, eu falava do meu amor para com ele, né, eu falava que eu queria muito que ele viesse, que ele fosse uma criança abençoada, fosse um ser humano, né, abençoado. E ele se acalmou, tenho certeza que ele se acalmou dentro de mim. E aí estava o obstetra e o cirurgião e eles fizeram uma cirurgia e graças a Deus deu tudo certo, né. E a cirurgia foi na quarta-feira à noite, na sexta-feira de manhã eu estava em casa. Os médicos ficaram surpresos comigo porque eu estava muito bem, estava me recuperando muito bem. Quando eu acordei, assim, fui para o quarto, né, quando eles perguntaram para mim o que eu estava sentindo, porque eu estava muito afobada, né, deve ser por causa do retorno da anestesia, minha anestesia geral. E eu dizia assim, eu tenho fome. Eu estava com muita fome, porque eu tinha ficado o dia inteiro sem comer por causa da cirurgia, e grávida tem muita fome. Então eu falei assim, eu tô com muita fome, dá alguma coisa pra me comer. Aí eles começaram a rir, né, porque eles acharam que eu ia reclamar de alguma dor. Aí já mandaram um suco pra mim com biscoito, porque eu não podia comer muita coisa, né? Já era tarde também, já era quase meia-noite. E aí eu me alimentei ali, graças a Deus passei a noite bem. Uma amiga minha, o nome dela é Cacilda, trabalha comigo, ela ficou comigo lá à noite, porque meu marido teve que vir embora para ficar com a menina em casa, né? E no outro dia cedo ele estava lá, mas graças a Deus foi tudo bem, ele levou tudo que o médico tirou de dentro de mim para fazer os exames, né? Pra fazer a biópsia, para saber. E graças a Deus deu tudo certo. Então quando eu saí de lá, o médico me deu um laudo. E eu vou ler, né, para ficar gravado esse laudo. Diz assim: a paciente Cláudia Regina da Rocha Oliveira deu entrada no PS, né, no pronto-socorro, com quadro de dor em fio, estando grávida de 26 semanas. Foi diagnosticado cisto ovariano de grande volume, com provável torção de pedículo, cisto com aspecto de neoplasia. A paciente foi submetida a anexotomia direita, omectomia, correção cirúrgica de hernia umbilical, biópsia peritoneal nas 2 goteiras peritoneais. O feto permaneceu com boa vitalidade, glória a Deus, podendo evoluir a gestação. Os materiais para a patologia foram entregues no laboratório PAT e deverá ser apresentados ao Dr. Anderson, cirurgião oncológico. Isso foi em 5 de agosto de 2011. E hoje eu estou aqui para contar essa história para vocês. O pequeno Felipe nasceu 3 meses depois, né? No dia 27 de outubro ele nasceu com 3,550 kg, com 49 centímetros. Ele nos trouxe muita alegria e a certeza da vitória, né? Seus dedinhos são perfeitos, seus pés e mãos são moldados pelo Criador, seus cabelos são pretos, seu rostinho é perfeito, seu corpinho é formado pelas mãos de Deus. Em meio a tantas turbulências, o milagre da vida se revela a nós. Eu e Felipe passamos por algumas dificuldades em sua gestação. No 6º mês de gravidez, eu fui obrigada a me submeter a uma cirurgia arriscada para nós dois. Na última noite que antecedeu ao processo cirúrgico, eu conversei muito com o Felipe, né, que estava na minha barriga. Falei com ele sobre o amor que eu tinha, sobre as dificuldades que juntos nós precisávamos enfrentar. Naquela noite eu pensei que aqueles poderiam ser os nossos últimos momentos juntos. Senti o bebê mexer dentro de mim, pensava o quanto eu gostaria de ninar. Passei por momentos muito difíceis, conversava com Deus o tempo todo. Estava tão nervosa que não conseguia ouvir o Senhor e o que Ele tinha para mim. Alguns segundos antes de enfrentar
de entrar para a sala de cirurgia. Enquanto eles me preparavam, esperei por alguns segundos, olhando para o corredor e não vendo nada. Senti o toque do Senhor em minhas mãos. Ele me estendeu a mão, como faz alguém que nos ama. Então eu senti paz e fui calmo para a cirurgia. 2 horas depois, quando eu voltei para o quarto, eu ouvi a voz de Deus, dizendo que a maldição havia sido quebrada. Tempos mais tarde, entendi que aquela cirurgia era cura para o desenvolvimento de um suposto câncer e o Senhor tratou comigo. Hoje penso em como é difícil ser mãe, cuidar de 2 crianças pequenas. Nos primeiros dias que cheguei do hospital, depois do nascimento de Felipe, eu estava muito cansada, mas eu disse, não posso me queixar de nada, pois com grande bênção o Senhor me deu. Olho para os pequenos e esqueço as dificuldades. Amamento um, faço a mamadeira do outro, os 2 choram, os 2 dormem, e meu coração se alegra e exulta no Todo-Poderoso, que fez de mim um vaso de bênção. Então esse vídeo é para contar um pouco da minha história e também mostrar, né? Nós como mães, às vezes temos as nossas dificuldades, reclamamos dos nossos filhos, né? Das dificuldades de cuidar dos nossos filhos, mas a nossa maior alegria é ter eles perto da gente, né? E nós não queremos perdê-los de forma alguma, né? Nem no início, né? E nem nos momentos, né? Que eles vão crescendo nas nossas vidas. Então, um outro texto que eu tenho aqui é o que fazer em momentos de angústia. Texto de 2 Coríntios 4, de 17 a 18. Diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Todo sofrimento, para mim, é passageiro. Quando passamos momentos de aflição, Deus está no controle. Recebemos experiência, testemunho e vitória, que nem sempre vemos, mas sentimos o mover de Deus, e esse mover é para a vida inteira. Então eu quero que vocês conheçam meus pequenos, que eles são umas bênçãos na minha vida e na nossa família. Esse é o Raniel, já bagunçou o quarto dele todo. Tá assistindo o que, Raniel? Samuel! Ah, você tá assistindo o Samuel? É. É? Dá um beijo na mamãe, dá. E esse é o Felipe, que tá dormindo. Porque só assim que eu posso gravar, né? Quando ele tá dormindo. Ele é a minha maior riqueza. Ele é meu amor. Ele é o amor da minha vida. Pra cá, Felipe. Olha pra cá pra mamãe te filmar de bonitão que você é. E o Felipe tá com 2 meses, né? Ele é uma bênção. Ele é lindo demais. Ele é o meu grande amor. Os meus filhos são bênçãos do Senhor. São, né? A nossa maior vitória. Amém.